Olá, sou o professor Iron Dantas e vamos começar uma aula sobre análise de DIC utilizando o software. Esta é a visualização do software e nós precisamos inicialmente importar os dados para poder começar as análises. Tenho aqui os dados tabulados, nós temos 4 tratamentos e os resultados desse experimento, desse tratamento. Bom, vamos importar os dados utilizando este comando. Vou explicar aqui como é esse comando. Essa primeira parte aqui é o nome que nós vamos dar à série de dados que nós vamos trabalhar. Eu chamei exemplo 1, então é x1. Em seguida nós temos esse símbolo de menor que, o tracinho, o comando readLin, e entre parênteses nós vamos dar as informações para que o R possa entender como é que ele vai importar esses dados. Então aqui nós estamos dando a informação, entre aspas, que os dados vão estar na área de transferência do computador. Nós vamos informar aqui que se tiver casa decimal ela é separada por vírgula. E vamos informar aqui que tem um cabeçalho, então é verdade que tem um cabeçalho. Entre uma informação e outra nós verificamos que tem as vírgulas. O que precisamos fazer agora? Nós vamos aqui onde estão os dados. Vamos copiar, já está na área de transferência. É só aqui no R, dar um Enter, e os dados já foram importados. Como é que verifico isso? Vou colocar o nome da série de dados, que é exemplo 1, é x1. Aqui estão os dados. Bom, se nós quisermos ver isso, apenas as 6 primeiras linhas, podemos escrever esse comando. E ele é x1, e ele vai mostrar apenas as 6 primeiras linhas. Vamos anexar esses dados utilizando o comando attach, porque se eu não fizer isso, eu vou ter que, toda vez que eu for informar uma coluna, eu tenho que botar também o nome do arquivo. Então, o attach é x1 e os dados estão atachados. Vou verificar se essa coluna aqui, valor, e a coluna trate, se elas são os fatores ou se são numéricas. Então é is factor valor. Perguntando se o valor ele vai me retornar que é falso, porque ele na verdade é numérico. Is numeric valor. Ele vai me retornar que é verdadeiro. E eu vou ver se trate é uma coluna numérica ou é fator. Eu quero que ela seja fator. Is factor trate. Ele me respondeu que é verdade. Podemos tirar algumas informações aqui com a função tuple. Por exemplo, se eu quiser verificar a soma de cada tratamento. Então, eu vou escrever tuple, é o comando, valor, que vai ser a minha coluna de resposta, trate, que é a coluna de fator, e o que eu quero, que é a soma. Então, soma, quando eu coloco no Enter, eu tenho a soma de cada tratamento. Eu posso fazer a mesma coisa aqui, pedindo a média. Então, vamos escrever média, o comando para média é esse. E aqui está a média de cada tratamento. Eu posso pedir também a variância. Vou escrever var, e ele vai me dar a variância. E eu vou pedir aqui também o desvio padrão, comando SD para desvio padrão. Ok, então vamos, já vimos algumas informações a respeito dessa série de dados, já vimos a soma, média, variância e desvio padrão. Agora nós precisamos
Para fazer análise de variância, nós precisamos testar a homocedasticidade desses dados. Então, testar a homocedasticidade desses dados para verificar se as variâncias elas são homogêneas. E quais são as hipóteses? A hipótese H0 é que as variâncias são homogêneas e a hipótese H1 que as variâncias não são homogêneas. Para isso, nós vamos utilizar o teste de Bartlett. O comando para isso é bem simples, nós vamos escrever bartlett.test e nós vamos comparar a coluna valor com a coluna em função da coluna tratamento. Verifique que aqui tem um til, então valor em função dos tratamentos. Vamos dar Enter. E aqui nós temos o resultado de Bartlett, com o K quadrado, o grau de liberdade, nós vamos verificar aqui o valor de P. O valor de P nós verificamos aqui que a probabilidade é maior do que 5%, maior do que 0,05. E vamos aceitar H0, dizer que as variâncias são homogêneas. Portanto, nós podemos fazer a análise de variância. E quais são as hipóteses para a nossa análise de variância? A hipótese H0, que todos os tratamentos são iguais, eles não diferem entre si. E a hipótese H1, que pelo menos 2 tratamentos diferem entre si. Vamos escrever o seguinte comando. Eu chamei de exemplo 1 AOV, porque é a nova, né? Exemplo 1.anova, poderia colocar qualquer nome aqui, mas o comando é AOV. Então eu quero que ele faça análise de variância, levando em consideração o valor em função dos tratamentos, que são aquelas duas colunas lá. Eu vou chamar novamente read x1, só para ele me mostrar as 6 primeiras linhas. Então, o valor em função de tratamento. Está aqui o comando. E agora eu vou verificar o resultado da análise de variância. Para isso eu vou pedir um sumário. Então, escrever esse comando aqui, summary, e o nome que eu utilizei para a série aqui, que será a minha análise de variância. Então, quando eu der Enter, ele me mostrou aqui os tratamentos, resíduos, né, que são as causas de variação, grau de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio, F, o valor de F e a probabilidade de F. Então, para tratamento aqui, nós verificamos que a probabilidade de F deu muito pequena, 5.1 vezes 10 elevado a menos 15, ou seja, 0, seguido de 14 zeros e um 5 depois. Então, a probabilidade muito menor do que 1%. Então, como o F calculado teve uma probabilidade de erro menor do que 1%, nós aceitamos H1, dizemos que pelo menos 2 tratamentos diferem entre si. Portanto, nós vamos agora utilizar, saber que tratamentos são esses que diferem entre si, e vamos fazer um teste de comparação de médias. O teste que nós vamos utilizar aqui será o teste de Tukey. E quais são as hipóteses desse teste de Tukey? A mesma coisa, H0, nós vamos dizer que pelo menos dos tratamentos, de 2 tratamentos diferem entre si, e H1, ou não difere, que H1 que existe diferença entre pelo menos 2 tratamentos. Então vamos aqui escrever o comando para utilizar o teste Tukey. Bom, verificamos aqui esse nome aqui que nós demos, pode ser qualquer nome também, mas eu disse que exemplo 1.Tukey, e o comando para realizar o teste de Tukey é Tukey escrito com T maiúsculo, HSD. E o que nós vamos calcular, que queremos que o software calcule, é justamente o resultado
dessa análise de variância. Então é x1.AV, que é o nome que nós demos à análise de variância. Eu vou dar Enter e chamar o arquivo de dados aqui da análise, é x1took, é justamente esse daqui. Então quando eu der Enter aqui, ele vai me mostrar. Fez as comparações 2 a 2, tratamento 1 com tratamento 2, 1 com 3, 1 com 4, 2 com 3, 2 com 4 e 3 com 4. O que nós verificamos aqui, a probabilidade de diferença de cada um deles foi bem alta. A probabilidade sempre foi menor do que 1%, que aqui deu 1 vezes 10 elevado a menos 7. Aqui deu tão alta que ele nem colocou a quantidade da potência, então todas elas foram menor do que 1%. Então existe diferença entre todos os tratamentos entre si. Nós podemos verificar isso aqui através de uma figura de um box plot, que fica mais fácil de visualizarmos. Então vamos verificar aqui essa figura. Então box plot. Valor função de trate. Opa, box plot. Valor função de trate. Eu tenho aqui o box plot. Tratamento 1 foi o menor, tratamento 2, tratamento 3 e tratamento 4. Então aqui dá pra gente percebendo que eles são diferentes, e o teste de Tuque mostrou isso pra gente. Então agora vamos apenas demonstrar isso. Já temos o teste de Tuque, já temos tudo. Vamos apenas mostrar como é que ele vai ficar na nossa publicação. Nós vamos colocar os tratamentos, tratamento 1, 2, 3 e 4, as médias, o desvio padrão, e colocar letrinhas representando a diferença entre as médias. Então, como o tratamento 1 foi o melhor, aliás, o tratamento 4 foi o melhor, eu coloquei as letras aqui invertidas, né? O menor foi 10, e entre tratamento 1 e tratamento 2 eles tiveram diferença. Se eles fossem iguais, receberia A aqui e aqui. Como eles são diferentes, recebe A e B. O 2 e o 3 são diferentes, então B e C. O 3 e 4 são diferentes, recebe C e D. Então todos são diferentes, cada um recebe uma letra. Como é que nós escrevemos aqui? Média seguida de mesma letra não diferem estatisticamente entre si, e vamos dizer qual a probabilidade. Aceitamos aqui uma probabilidade de 5%, poderíamos ter aceitado de 1%, e o teste que nós utilizamos foi o teste de Tuque. Ok, era isso para apresentar, até a próxima aula.